Ok, gente, então vamos dar continuidade. Os vírus, eles têm algumas formas mais básicas que são mais comuns de serem encontradas. Então nós temos ali forma helicoidal, né? Helicoidal, ou seja, em formato de uma mola, não é de formato de uma espiral, não. Espiral é no plano, tá? É uma coisa no plano. Então quando você fala caderno espiral na papelaria, não é o correto, porque aquela estrutura é helicoidal, mas vai tentar chegar numa papelaria e pedir, ver um caderno helicoidal. O cara vai pirar a cabeça, mas não vai saber te responder. Mas o que a gente tem é a estrutura helicoidal, em formato de mola, que pode ser tanto rígido, ou seja, uma estrutura rígida, como chamado flexuoso, ou seja, ela pode entortar, ela pode ser flexível. Pode ter ou não envelope. Lembra do envelope lipídico que eu falei? Então ele pode ter uma forma de helicoidal, né, rígida ou flexuosa. E pode ter um envelope lipídico em volta ou não. Outras estruturas. Então aqui a gente tem, o TMV, é o vírus do mosaico do fumo. É uma doença fitopatológica causada na planta de fumo. Então aqui nós temos a estrutura, o ácido nucleico internamente, o capsídeo, que é toda a estrutura proteica aqui que forma a mola, né? O helicoidal, as subunidades, que são os capsômeros, tá? E podendo ser rígido, que é o caso do TMV, ou flexuoso, que é o vírus, o potivírus. Já uma outra forma conhecida é a forma isométrica, tá? Então, a forma isométrica, ou também em formato esférico, tá? E aqui o exemplo influenza, que é o vírus da influenza, qual que é? O vírus da gripe. Então, o vírus da gripe, que é o chamado vírus influenza, é deste grupo, tá? Que tem a forma isométrica, tá? Então, é outro grupo de vírus, outra forma básica. Vamos ver mais algumas formas de vírus. Poliédricas, sendo que dos poliédricos, né, polilados, tal, muitos lados, o icosaédrico é a sua maioria. Então, aqui, lembra que eu falei para vocês que a questão de classificação viral, atualmente, essas classificações são feitas principalmente, né, um dos fatores para você classificar o vírus é justamente a sua forma. Se é poliédrica, se é uma forma helicoidal, se é qualquer tipo de forma, vai levá-los para um determinado grupo viral. Então, a forma do vírus, dentro dessas estruturas que estão sendo mostradas, aqui a gente está mostrando só as principais, mas existem outras formas, tá? Aí você tem, então, outro grupo, então, poliédrico e a forma complexa. Ou seja, esse aqui, realmente, até o próprio nome já explica, né? Porque você vê que ele tem uma cabeça proteica, mas ele tem um corpo, tá? Ele tem espículas, ele tem bases, ele tem áreas de fixação. Esse daqui é um vírus, tá? Que é chamado bacteriófago. Fago, porque é uma visão que nós chamamos de vírus, tá? É o sinônimo de vírus, é um fago. E bacteriófago, porque é um vírus que infecta bactéria. Então, o hospedeiro deste vírus é uma bactéria. Então, ele usa a estrutura da bactéria para fazer mais cópias dele e depois ele sair para o ambiente e procurar mais cópias. Tem um lado interessante, porque se você encontrar um vírus desse que ataque um determinado tipo de bactéria, por exemplo, que cause uma determinada doença, eu vou ter aí um vírus que pode ser utilizado no controle biológico daquela bactéria ou daquela doença. Eu posso utilizar esse vírus para matar esta bactéria. É claro que desde que o vírus não provoque doença no próprio ser onde é que você está usando para matar a bactéria, né? Então, se eu pegar um vírus que mata uma bactéria que causa uma doença no ser humano, logicamente esse vírus não pode, sob hipótese nenhuma, causar alguma doença nesse ser humano. Tem que ser um vírus inócuo, que não cause doença. Mas vocês viram aí as diferentes formas que os vírus podem estar apresentados.
E aqui, mais especificamente, vamos voltar nesse bacteriófago, porque ele é muito interessante, tá? Então, vocês estão vendo que o bacteriófago, olha, a gente está usando aqui um exemplo desse bacteriófago, mas é mais ou menos isso que ocorre no processo de infecção quando há um ataque pelo vírus em células hospedeiras. Ou seja, o que acontece? O vírus, ele entra em contato com o hospedeiro. Então, há um reconhecimento. Nesse caso, esse bacteriófago, ele se fixa à parede e à estrutura da bactéria. Então, há o reconhecimento, né, do patógeno, no caso o vírus, com o hospedeiro, que o caso é a bactéria. A partir desse momento, havendo a interação, ele vai injetar o material genético dele dentro da bactéria. Então, ele pega o material e injeta, tá? Injetou o material. Vocês estão vendo aí no desenho duas etapas disso. Aqui vocês estão vendo que esse pescocinho está mais longo e aqui o pescocinho está mais estreito, mais curto. Então, o que aconteceu? Ele pressionou e na hora que ele pressiona, é como se fosse um êmbolo de injeção. Ele força a entrada do material genético dentro da bactéria. Uma vez o material do vírus estar dentro da bactéria, o que acontece? Ele começa a interagir com o material da bactéria e comandar essa bactéria para que ela comece a produzir o quê? Várias cópias do mesmo vírus, deste vírus aqui dentro. É claro que elas são formadas primeiro em peças, como aqui, ó, é cauda, é capsídeo, é fibras, ou seja, são várias peças que são produzidas aqui dentro. E depois elas começam a ser montadas, são organizadas e montadas. Na hora da montagem, vai ocorrer o que a gente chama de liberação. Por quê? Porque é tanto vírus dentro da bactéria que não tem espaço. E aí a bactéria arrebenta. E na hora que ela arrebenta, libera os vírus. Vamos imaginar o seguinte, uma situação. Dentro do quarto de vocês, quantos guarda-roupas cabem? Vocês podem pensar aí, cabe 1, 2, um em cada parede, um enfileirado por outro, então cabe 6, 7. Eu garanto para vocês que no mínimo uns 40, 50. Mesmo com um quarto pequeno. Por quê? Porque eles vão estar desmontados. Ou seja, os guarda-roupas, todos empilhados nas paredes, todos desmontados, cabem dezenas dentro do seu quarto. Mas na hora que eu começo a montar, aí o espaço começa a ficar pequeno. E vai chegar uma hora que eu ainda tenho 10, 15 para montar e o quarto já não aguenta mais, né? Ou seja, eu não consigo colocar todos os guarda-roupas montados dentro do seu quarto. É a mesma relação que a gente tem aqui. Você tem uma bactéria e você está montando, tem os pedaços do vírus, então estão todos desmontados. Na hora que você começa a organizar e montar, a bactéria não vai suportar a pressão interna de tantos vírus montados. E é por isso que ela arrebenta. Na hora que ela arrebenta, ela libera. Aí cada vírus desse aqui vai sair em busca de uma nova bactéria. E aí o ciclo recomeça. Quando eu falo de ciclo, por quê? Porque existem 2 ciclos nesta relação do bacteriófago com a bactéria. Então, tá aqui, ó, esse ciclo em que ocorre a morte da bactéria pelo fato dela arrebentar, chama-se ciclo lítico, que vocês estão vendo aí no desenho. Então, ali na fase, vamos acompanhar ali, na fase 1, é o que eu mostrei no desenho anterior. O fago, ou seja, o bacteriófago, ele vai se aderir à bactéria, vai fazer o reconhecimento. E depois ele vai injetar o seu material genético. Aí, esse material genético que já está aqui dentro da bactéria, na figura 2, ele adota a forma de um círculo e entra em ciclo lítico ou lisogênico. Ou seja, se ele entrar no chamado ciclo lítico, ele vai comandar a estrutura para fazer novas cópias. Essas cópias são organizadas, montadas, e aí a célula não aguenta, arrebenta, morre, e o vírus é liberado para achar novas. Então, isso é o chamado ciclo lítico, quando há a morte da célula hospedeira, no caso da bactéria. Já o outro ciclo, o lisogênico,
ele inicia-se ali naquela etapa número 2 também, que vocês verem aí, podem observar aí no texto, está dizendo o DNA do fago adota a forma de um círculo e entra em ciclo lítico ou lisogênico. Então, qual é a fase do chamado ciclo lisogênico? Ao invés dele comandar para fazer várias cópias, não, esse material genético, ele se integra ao cromossomo da bactéria. E a bactéria vai se reproduzir, vai se multiplicar, e o material genético do vírus fica incorporado por muitas e muitas gerações. E ocasionalmente, aqui no item 5, o prófago, que é essa estrutura aqui do fago do vírus associado à bactéria, ele pode ser removido do cromossomo da bactéria por um outro evento e aí sim separar e iniciar esse ciclo aqui, que é o chamado lítico. Agora, professor, mas o que pode provocar esta situação, ele seguir por 3A para ciclo lítico ou ir por 3B para ciclo lisogênico? Existem fatores ambientais, existem fatores genéticos, fatores de mutação que podem determinar se o vírus vai seguir o caminho para o ciclo lítico, ocasionando a morte, e ciclo lisogênico, para que ele continue aí sendo multiplicado junto com a célula hospedeira. Eu gostaria que vocês não confundissem o ciclo lítico para provocar a morte e o ciclo lisogênico, que daí ele permanece constante junto à bactéria, porque vai que isso também pode ser uma pergunta de prova, que é o que gera um pouco de confusão, o nome lítico e lisogênico. Vírus, o que eles causam? Doenças virais, doenças humanas, em seres humanos, por exemplo, a poliomielite, causada por um vírus, herpes é causada por um vírus, tá? HIV, AIDS, né? A doença AIDS, gripe, dengue, chikungunya, né? Zika. Então, são vírus que causam doenças em seres humanos. Doenças em vegetais, então, pode provocar perda de produção. Então, o vírus do mosaico do fumo, vírus do mosaico do feijão, vírus e outros vírus por aí. Por exemplo, tanto o mosaico do fumo, o mosaico do feijão, eles têm uma característica, justamente, que é o mosaico. Mosaico por quê? Porque a folha, então você tem aquelas divisões de estruturas por conta das ramificações nela. Então, o vírus se localiza e começa a causar necrose em determinados pontos da folha, então fica parecendo um mosaico. E cada área dessa, por sua vez, ela morre. Se ela morre, mesmo com a luz solar, ela não vai fazer fotossíntese. Não fazendo fotossíntese, você tem um déficit de produção de açúcar na planta. Por consequência disso, ela não consegue atingir o máximo de produtividade. Então, isso é norma, via de regra de doença foliar, acontece isso. Ou seja, o vírus, o fungo, ou o que seja, ataca a folha, reduz a taxa fotossintética e, por consequência, não produz açúcar. Não produz açúcar, vai ter problema na raiz, vai ter problema no fruto, então vai ocasionar uma perda econômica, tá? Então, os vírus podem causar doenças em seres humanos, em vegetais e animais, né? Como a raiva, como a febre aftosa também, né? E tem outras doenças, tem uma sequência, uma tabela enorme de doenças aí que a gente pode enumerar causadas por vírus, tá certo? E tá aqui a dita cuja da tabela. Ou seja, eu não vou ficar citando vários aqui, vou fazer um comentário de alguns só, tá? Que valem a pena. Ou seja, o vírus da polio, chamado de poliovírus, poliomielite. E da onde que a gente encontra? Em água e comidas contaminadas com fezes humanas. Ou seja, é uma contaminação grave. Falta de saneamento. O Brasil quase não tem, né? Falta de saneamento. Então, o risco é grande. A nossa situação é melhor com relação ao pólio porque nós conseguimos praticamente erradicar por conta da vacinação. Então, na medida que você vacina, você protege,
você protegendo a população, o vírus não consegue ficar circulando. Então, por isso ele é erradicado. Porque não é um vírus que fica sobrevivendo anos e anos e anos no solo ou na água. Então, com a vacinação, todo mundo protegido, ele não encontra hospedeiro para se multiplicar, a tendência dele é morrer e acabar sendo inutilizado no ambiente. Então, por isso que a gente não tem os casos, graças à vacinação. Então, à medida que a pessoa não vacina, ela começa a ficar correndo o risco de ser exposta. Tá? Não digo que ela vai pegar, mas se ela, em algum determinado momento, ela for exposta a esse vírus, que pode ser proveniente de outro país, de qualquer coisa, através de um alimento sem fiscalização que chegue no país, você pode haver problemas e essa pessoa adquirir, pelo fato de que não está vacinada, e aí você pode iniciar um novo ciclo da doença se outras pessoas próximas a ela também não forem vacinadas, também não estarem protegidas. Tá? Aqui cabe também um comentáriozinho sobre a vacina, né? Então, o que a vacina faz? Quando você tem aquelas culturas de pessoas que não vacinam os filhos, mas eu não vacino meu filho, ele não fica doente. Claro que ele não fica doente, porque no entorno dele, na escola, no condomínio, na região onde ele está, ele tem um cinturão de pessoas no entorno dele que são vacinadas, ou seja, que promovem uma barreira para que o vírus ou o que seja, uma doença, não chegue próximo a ele. Então é isso, não é porque ele não foi vacinado e não tem, eu combato essa questão de vacinas aí. Não, é porque você tem esse cinturão. Pega esse cara, leva para uma região que não tem esse cinturão de gente vacinada para ver se ele não fica doente, né? Então, na verdade, a vacinação é uma forma de você proteger a si e a terceiros e fazer com que essa doença fique restrita até o momento que ela seja totalmente erradicada e não se encontre ela no ambiente, né? Ali a gente tem outros exemplos interessantes. Aqui, ó, a febre amarela, né? Causada por uma picada de um mosquito, é um vírus da febre amarela. A dengue, tem a zika, como eu falei, tem a chikungunya, que são umas que estão aí na moda, né? As hepatites que a gente está vendo aqui, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, a abecedário todo aí com hepatites, raiva, herpes que eu estou falando aqui é herpes simples, tá? Essa herpes praticamente quase toda a população tem. Não estou falando de herpes genital, eu estou falando de herpes simplex. Essas daqui, elas são quase que oportunistas. Todo mundo tem, no momento que o seu sistema imunológico cai, tristeza, depressão, uma outra doença, ela pode começar a se instalar. Cantinho da boca, aqueles chamados que o pessoal chama às vezes de sapinho, né? Aquela dor, no caso, por exemplo, no sistema linfático, que o pessoal fala íngua, né? No interior, abaixo da região dos seios em mulheres, na região entre as coxas, onde é que estão os linfonodos, ele pode atacar e ocasionar certas dores e dores musculares também, né? No músculo. Então, mas praticamente todo mundo tem. Só não desenvolve porque o nosso sistema imunológico dá conta do recado, tá? O vírus ali da influenza, que é a gripe, tá? E o rinovírus, que não tem nada a ver com o hipopótamo, é resfriado. Por quê? Porque o rinovírus, ele ataca as vias aéreas superiores. Rino, lembra de rinite? Vias aéreas superiores. É por isso que a gente fica parecendo uma cachoeira quando está resfriado, né? Porque ele ataca esta região das vias aéreas superiores, tá certo? Tem mais uma outra tabelinha, continuação. Rubéola, papiloma, como eu falei, não vou entrar em contato em detalhes. Alguns só atacam invertebrados e plantas e por aí vai, ok? Então, vamos aguardar agora para a outra parte da aula.